Unidade 2. A reforma de Estado brasileiro, a gestão da educação e da escola. Bem, nas últimas décadas vivemos um processo de mudanças com a globalização da economia, os avanços tecnológicos, as relações sociais capitalistas. Então, todo esse contexto, essas alterações redimensionaram o papel da educação e da escola, fazendo com que fosse ampliados os financiamentos através das políticas públicas, os processos de regulação da educação e de gestão da escola por meio de ações gerenciais, como forma de centralização e controle por parte do poder central. E um exemplo desse são os instrumentos de avaliação nacional, o Enem, ENAD, Prova Brasil. Então, para construirmos uma gestão democrática, é preciso conhecermos os elementos e identificá-los onde? Nos embasamentos legais, nas legislações, como na Constituição Federal, na LDB, nas constituições estaduais e nas leis orgânicas de cada município. A gestão escolar no contexto da reforma de Estado. Como já foi falado, a partir da década de 90, predominou o crescimento do capital financeiro, do capital especulativo, sofrendo aí alterações no mundo do trabalho e da produção, os avanços tecnológicos, a globalização da economia, enfim. E isso trouxe para o campo educacional uma tendência de retomada à teoria do capital humano e de proposições gerenciais, que trouxeram aí um norte para as questões escolares, principalmente quanto aos processos de regulação, financiamento e de gestão. E em 1995 foi criado o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, o MARE. Esse MARE foi criado com o objetivo de redefinir as funções que eram típicas do Estado, como a regulação, a fiscalização e a gerência. E ele foi criado para transferir para o setor privado as atividades ligadas à saúde, à educação, à cultura, ou então torná-las concorrentes com as estatais. Então, a educação pública ela passou a ser um negócio comercializável. As políticas de Estado para a educação são os resultados das ações e dos compromissos assumidos entre as instituições financeiras internacionais e as formas econômicas nacionais. Então, houveram reformas em toda a educação básica, profissional, tecnológica e superior. E a educação escolar configurou-se não apenas como atos pedagógicos, mas principalmente como ato político e pedagógico. Podemos identificar que a construção da gestão democrática veio a partir da Constituição Federal de 88 e reforçada, respaldada lá na LDB. Então, algumas das garantias da Constituição, que são muitas, a Constituição Federal assegurou amplos direitos à educação, a garantia do acesso ao ensino gratuito obrigatório, está lá no artigo 206, a gestão democrática do ensino público deve ser cumprida na forma da lei. Há também recursos, financiamentos vindo através da vinculação de impostos destinados à educação, onde a União deve repassar nunca menos do que 18% e aos estados e municípios e Distrito Federal nunca menos do que 25% do que arrecadam. E a LDB também reforça essa garantia da educação básica, a garantia de uma educação com qualidade, a educação como instrumento de cidadania, reforça lá no seu artigo 8 essa articulação em regime de colaboração entre os sistemas de ensino federal, estadual e municipal. Houve a criação, a instituição do Conselho Nacional de Educação, o CNE, que veio para garantir a representação de setores organizados da sociedade civil. Então, muitas são as identificações da gestão democrática respaldada nas leis. Os princípios da gestão democrática. Lá no artigo 14 da LDB diz que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Primeiro princípio é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Segundo princípio, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
Então, esses dois princípios expressam normas já definidas lá no artigo 206 da Constituição da República. Então, reforça a necessidade da gestão democrática, que é bem enfatizada na legislação atual e só se efetivará com a participação de todos os profissionais da educação. Políticas educacionais, a relação entre os entes federados e a garantia do direito à educação. Como já foi dito, o atual sistema brasileiro é resultado dessas mudanças importantes no processo de reforma do Estado e fruto de alterações introduzidas pela Constituição Federal, pela LDB e pelo Plano Nacional de Educação, criado pela Lei 10.172 de 2001. O que é esse plano? Esse plano, ele veio para estabelecer diretrizes, objetivos e metas a serem implementadas nas diversas etapas e modalidades da educação básica e superior. Lá nesse plano são discutidos temas como acesso, permanência, gestão democrática e qualidade do ensino. Já foram traçadas as diretrizes do PNE para o decênio de 2011 a 2020, que são a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades educacionais, a melhoria da qualidade do ensino, a valorização dos profissionais da educação e entre outras diretrizes. Sistema educacional brasileiro, estrutura, competências e responsabilidades. Bem, legalmente está lá regulamentado pela Constituição Federal e pela Emenda Constitucional número 14 de 96 e pela LDB e outros embasamentos legais, o sistema educacional brasileiro. E a LDB veio para estruturar a organização nacional, porque lá são definidos os níveis, as modalidades que compõem a educação brasileira. E as competências e responsabilidades ficam a cargo de cada esfera: União, Estados, Distrito Federal e municípios, sempre em regime de colaboração. O papel dos profissionais da educação frente à gestão escolar. Bem, os profissionais da educação, muitas vezes, são tidos como os responsáveis pela ineficiência escolar, porque têm uma formação inicial deficiente, mas é preciso notar que também os salários são baixos, existem condições precárias de trabalho. Então, trabalhar com a educação traz um baixo prestígio social. Só que, a partir da década de 90, vem passando por muitas mudanças de formação prática, de identidade, de carreira profissional, entre outros. Então, em diferentes momentos, foram travadas lutas para garantir uma maior participação dos trabalhadores em educação nos destinos da escola e no fortalecimento dos conselhos escolares. Então, a defesa da gestão democrática é um princípio que faz parte da história da luta dos trabalhadores em educação, como nos conselhos, como na participação da elaboração do PPP, na defesa pela eleição de diretores, na busca constante pela autonomia escolar e financiamentos públicos. O papel dos profissionais da educação também se dá de forma em que, em participação organizada em entidades, associações, sindicatos, movimentos sociais, na luta sempre por uma gestão democrática na educação e por mais conquistas sociais e direitos. Então, é importante, é fundamental fortalecer os processos de participação dos diferentes segmentos da escola. A busca pela melhoria da educação escolar contribui para que nós possamos caminhar na direção das conquistas sociais e do direito a termos direitos. Bem, a aula chegou ao final, vamos concluir com essa frase da nossa educadora Heloísa Luque, que diz que a gestão escolar é um meio e não um fim em si mesmo, uma vez que o objetivo final da gestão é a aprendizagem efetiva e significativa dos alunos. Espero que vocês tenham gostado, participem dos fóruns, estudem o material e bons estudos e até a próxima aula.